Na carta de Filemon, de Paulo para Filemon. Acho que piorou um pouco, né? Ou melhorou, sei lá. Tava ruim, agora ficou bom, agora parece que piorou. Carta de Paulo a Filemon. A carta de Paulo a Filemon tem um capítulo. Ela não tem 2 capítulos. E ela parece ser histórica. Ô, Taborguinha. E aí, Pedrão? Firmeza? Ela parece ser histórica, mas é uma carta muito cheia de detalhes do reino dos céus. Capítulo 1, versículo 1. Peraí que eu estou de Tiago. Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a ti, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne na tua casa. Aí, Gabriel, ficou bom. Graça e paz a todos vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Versículo 4. Constantemente dou graças a Deus, recordando-me de ti em minhas orações, porquanto ouço testemunho a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor por todos os santos. Oro para que compartilhe da tua fé e seja eficaz, pelo pleno conhecimento e de que todo o bem de que dispomos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Versículo 8. Por isso mesmo, considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te confiando no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Quero te falar do contexto histórico dessa carta. Filemon era um cara de muito recurso da época. Possivelmente, como se fosse um grande empresário hoje com muitos funcionários. Esse cara, Filemon, pela forma que Paulo escreve a carta e toda a ênfase que ele coloca, não era um cara fácil. Era um cara difícil. Porque Paulo ele é enfatizante muitas vezes para que o próprio Filemon entendesse qual que era o pedido que Paulo estava fazendo a favor de Onésimo, que a gente vai conhecer aqui ainda. Pra você ter noção, naquele tempo, ou no primeiro século, a Itália, mais ou menos, 90% eram de escravos. Então, a questão da escravidão naquela época era muito grande, era normal. Como hoje também é normal para a gente, vários funcionários. Você vê muita gente, às vezes, que saiu da escravidão, a gente não está no contexto de escravidão, mas ele trabalha só para ter casa e comida. E os escravos naquela época trabalhavam e tinham casa e comida. Não mudou muita coisa. Essa carta de Filemon, ela está dentro desse contexto. Existia uma punição para todo escravo que fugisse do seu senhor. E toda cidade grande é difícil das pessoas se encontrarem, né? Então esse cara que se chama Onésimo, ele foge para Roma. É igual, imagina São Paulo, ninguém se conhece, não consegue achar ninguém ali. E Paulo está onde? Em Roma, uma das suas primeiras prisões. E ele conhece esse cara chamado Onésimo. E não conhecer esse cara, ele conheceu a história de Onésimo, ele ficou sabendo quem ele era, de onde ele era, e se traz uma relação muito boa.
Tanto é que Paulo vai falar que Onésimo foi gerado nele. Uma das coisas que acontecia com os escravos que fugiam, e quando eles não eram mortos, porque a lei, entende bem, a lei dava todo o direito do seu senhor ou matar aquele cara, ou crucificar aquele cara, ou açoitá-lo, e marcar a cabeça dele com uma letra F, F de fugitivo. Essa era a condenação legal que Filemão tinha sobre Onésimo. Era legal, cara. Eu quero que você entenda o contexto da época. Paulo escrevendo essa carta, para aquela época, era uma carta escandalosa. Era uma carta que trazia escândalo, porque poderia parecer que Paulo estava querendo ir contra a escravidão. E o que fazia com que toda a economia se movesse naquela época eram os escravos. Então a galera de grana, cara, não entenderia essa carta, e essa carta seria realmente escandalosa, não podendo ser dita, às vezes, em qualquer lugar. E eu quero trazer nessa carta, entendendo que é um tempo da gente fundamentar a nossa identidade, que nós temos como igreja. Os meninos que estavam no grupo de comunhão pegou um spoiler um pouquinho, né? Do que a gente ia falar. A gente falou um pouquinho sobre Filemão. Tem uma galera aqui que entendeu, está aqui. Tem outra galera que está entendendo, está aqui. E tem outro que não entendeu. Só que isso é um ciclo. Porque essa galera que entendeu aqui, e Deus é uma fonte inesgotável. Essa galera que entendeu, quanto mais ela busca, ela fala assim, não entendi nada. Volta para cá. Ou às vezes ela está aqui, eu estou entendendo. É um aprendizado todos os dias. Todos os dias. Essa galera que não entendeu, está moldando a que está entendendo. E é necessário essa galera aqui. Porque ela nos ajuda a amar incondicionalmente, independente do que ele pensa ou deixa de pensar. Então a gente tem aqui o pessoal de todos os lugares. Pessoal da Assembleia, pessoal da Carismática, da comunidade, de todos os lugares. Estamos todo mundo junto aqui. Amém? Só que a gente encontrou uma identidade nossa. E eu quero mostrar e fundamentar na carta de Filemão. Primeira coisa, Paulo vira para Filemão e fala assim, por isso mesmo, me considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar que cumpra o teu dever, prefiro, viu, irmão? Prefiro apelar-te, confiado no teu amor. Sabe quando o cara vem limpar a igreja, igual veio ontem? Ele veio pelo amor. Porque teve um tempo que a gente mandava e fazia uma escalinha, né? Fulano, ciclano, bertano, é pelo amor. O pessoal que vem tocar, ou você que vem e quer aqui estar congregando com a gente, é pelo amor. Regra? Não tem regra. Não tem. Realmente não tem regra. É por amor. O próprio Deus, porque aqui tudo que Paulo está falando, está representando o reino dos céus, está representando a vontade de Deus. Ele poderia muito bem ordenar a mim e a você, mas ele escolheu o amor. Que tudo pode, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. A gente vai falar para você, vai e não peca mais. Se você pecar de novo, eu vou esperar você ter um encontro com esse amor, porque o dia que você tem encontro com esse amor, cara, o pastor não precisa estar lá não, nem a igreja precisa estar perto, nem precisa estar sendo perto do dia do culto, porque perto do dia do culto a gente peca menos, né? Chegando perto do dia do culto, segunda, terça, quarta, aí vai chegando perto do dia do culto, a gente vai ficar mais santo. Ah, amanhã tem culto, irmão. E quando toca? Eu tenho que subir no altar, tá doido? Tem que melhorar essas coisas, né? Não é não, Glauco? É pelo amor. Por isso que a gente não entende que a ceia é da forma que nos ensinaram.
porque eu me arrependo dos meus pecados só aquele primeiro domingo do mês. Eu odeio o irmão o mês inteiro, no dia que é a ceia, porque fala lá que eu tenho que pedir perdão, eu vou lá e peço perdão para ele. Passou a ceia, continua odiando ele. A primeira coisa que você tem que entender na identidade dessa casa é que nós estamos movimentados pelo amor de Deus. Essa casa deu muito mais prejuízo do que lucro para a gente. Nunca deu lucro. Quantas vezes o Mauri tirou dinheiro do bolso e deu? Quantas vezes o Gabriel ficou sem receber aquilo que foi combinado? Então isso daqui dá mais prejuízo do que lucro, irmão. A gente não está aqui por causa do dinheiro. De jeito nenhum. Não interessa o teu dinheiro para mim. Não interessa o teu dinheiro para essa casa. Interessa que você se entregue a Cristo. Porque aí sabe o que vai acontecer? É uma regrinha. Eu ganho 10 mil, o meu dízimo é quanto? 1.000. Deus não pode pedir mais do que 1.000, porque o combinado lá do Velho Testamento, que o pessoal lê lá em Zacarias, é o quê? 10%, Malaquias. 10%. E meu dinheiro está abençoado. Ô irmão, deixa eu te contar um negócio. É regra. Isso é regra. E essa casa, nós aprendemos com o pai que não se movimenta por regra. O que você quer fazer da tua vida? Você quer beber? Você quer fumar? Quer usar droga? Vai, irmão. Eu vou fazer o quê? Eu vou continuar pregando o evangelho. Quando você chegar aqui, eu vou continuar te amando, eu vou continuar falando do pecado, eu vou continuar falando que a porta da graça está aberta, porque a graça, ela antecede o juízo até no caixão, cara. Até ali está antecedendo o juízo. O juiz de Deus vai vir e ele é nervoso. Mas por enquanto não. E não é eu e você que vai colocar esse estribo na boca de ninguém. A gente vai viver em amor. E a hora que você virar essa chave na sua vida, você vai ver que as coisas todas vão mudar. Segunda coisa. Versículo 10. Venho interceder a favor do meu filho Onésimo. Eu fico imaginando esse Onésimo vivendo com Paulo na cadeia. Paulo muito certo, muito correto. E Paulo tinha que devolver Onésimo, porque Onésimo era de Filemão. E Onésimo fica falando, pô, mas Paulo um dia vai me mandar para aquele cara chato que é o Filemão. Cara, um dia Paulo vai me mandar. Paulo fica falando essas coisas para mim que eu tenho que ir. Mas não sei não, Paulo está por fora, o cara vai me matar. O tanto de apuro, porque não se fala o tempo que Onésimo permaneceu com Paulo. E aí ele fala assim, eu imagino a hora que Filemão pega a carta. Assunto, Onésimo. Você vai ver aqui na carta que Onésimo prejudicou a Filemão. Onésimo roubou a Filemão. Onésimo fez mal para a casa de Filemão. E Filemão abre a carta do amigão dele, chamado Paulo, a favor dessa praga desse Onésimo. Mas, gente, Paulo não tinha outro assunto para tratar. Versículo 10, vem interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Outra base dessa casa. Filho não nasce com 30 anos. Filho não nasce com 10 anos. Filho nasce aonde? Ele é gerado. Um novo nascimento. Para entender essa conversa de maluco que nós estamos falando aqui, você tem que nascer de novo. E não é na religião, é em Cristo. Não é, sabe qual que é o problema? Por muito tempo, a gente andou na tradição. Porque sempre fizeram e falaram, papapá. E aí a gente resolveu ser bíblico. E a Bíblia fala que aquele que não nasce de novo não pode entender, nem entrar, nem saber das coisas dos céus. Onésimo, que era inútil, que foi um sem vergonha, que roubou a casa de Filemão, que foi um ladrão, um safado, foi gerado de novo. E aí está sendo devolvido um novo homem. Versículo 11. Ele no passado foi inútil, entretanto agora ele é útil.
Deus é especialista em pegar aquele que é inútil e fazer que ele seja útil. Paulo fala assim: não olhe mais para pessoas segundo a tua carne. O ladrão, a prostituta, o maconheiro, todo mundo que você olha, não olha segundo a tua carne não, cara. Porque dentro dele tem um espírito que clama, Abba, Pai. Dentro dele, cara, há uma fonte inesgotável que está clamando, eu quero reconhecer e encontrar novamente esse Deus, esse céu. E o que está dentro de você vai fazer quando Isabel chegou com Maria, foi trocar uma ideia e os meninos mexeram lá dentro. E é assim que acontece. A Daiane pegou uma Bíblia, levou lá, a Jó estava lá na casa e foi ler sobre Apocalipse. Abriu. A chave virou. Porque alguém resolveu ir. O id não é para a gente escolher o lugar, é por onde a gente está andando, por onde a gente está, aonde nós estamos, exalamos o bom perfume de Deus. Versículo 12, eu o envio de volta a ti, o inútil que agora é útil, como se tivesse enviado o meu próprio coração. Mateus vai falar quando o Senhor volta e separa os bodes das ovelhas. Existe um diálogo, e esse diálogo é o seguinte: olha, eu estive doente e não me visitaste. Eu estive preso, eu tive fome, eu tive sede, bebê, bababá. E a hora que os bodes chegam para trocar uma ideia com Deus, fala assim: Senhor, mas quando o Senhor esteve preso? Mas quando o Senhor teve fome? Mas quando o Senhor teve sede? Que dia que foi isso? Que eu não vi, eu não estava sabendo. Ele fala assim: todas as vezes que fizeres para um desses pequeninos, estão fazendo para mim. O cara que pede uma moedinha no semáforo, Jesus está ali. Mas ele é drogado. Mas Jesus está ali dentro. Jesus está ali dentro. O Espírito volta a Deus. Não tem nada do diabo, cara. É tudo dele, a ótica de Cristo. Se você está fazendo para ele, está fazendo para Cristo. E Paulo está falando assim para Filemão: ei, recebe esse cara como se estivesse me recebendo. A gente está pronto para receber o inútil? Como é que a gente recebe o drogado aqui dentro, o maconheiro? Como é que a gente recebe o gay? Como é que a gente recebe o ladrão? Versículo 12, eu envio de volta a ti como se estivesse enviando o meu próprio coração. Bem que eu queria mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse. Isso daqui é forte também. Nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Todavia, não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que qualquer favor que venhas fazer seja o fruto da sua espontaneidade e não pelo teu constrangimento. Espontaneidade. Tudo que você faz no reino, cara, é pela tua espontaneidade. Novamente falando, por amor. Sabe o que é o cara espontâneo? Ninguém precisa falar nada. O dia que a gente foi descobrir que o Dan estava dando comida para os moradores de rua, ele já estava fazendo. Ninguém pediu para ele fazer, não. Você está esperando alguém te dar uma ordem, cara. Você está esperando alguém te dar um cargo. Você está esperando alguém, não. Você precisa ter um encontro com Cristo. Esse Cristo tem que movimentar algo dentro de você. E você vai encontrar a tua identidade dentro daquilo que você é nele.
você vai entender o que ele quer que você faz para ele. É possível, versículo 15, que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesse revê-lo agora e para sempre. Não mais na condição de escravo. Pensa Onésimo, irmão. Alta classe da sociedade. Seus filhos e suas filhas naquela casa, naquela mansão. Filemão, né? Não Onésimo. Um cara bem de situação. Vai receber Onésimo, sabe como? O escravo, o que merecia o F na testa. Na condição, não mais na condição de servo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim, e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal, como cristão. Quem nos recebeu assim? Eu não sei, pelo menos eu era escravo do pecado. Pelo menos eu tinha um F na minha testa, de fugitivo, um C de condenado. Vai pegando aí, irmão. É possível que ele tinha sido separado da tua companhia por algum tempo, tá, legal. Não mais na condição de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim, e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal quanto como cristão. Assim sendo, me consideras assim. Se você me considera como irmão, recebe como se recebesse a mim mesmo. Contudo, se ele te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, lança tudo à custa na minha conta. Eu, Paulo, 19, escreve essas palavras de próprio punho. Eu pagarei, para não mencionar para você que tu me deves a tua própria dívida. A cédula, a promissória de dívida que havia contra mim e contra você foi cravada na cruz do Calvário. Sabe o credor compassivo que tem lá nos evangelhos? Paulo está falando isso, cara. A gente quer tratar a nossa relação pessoal esquecendo do que aconteceu na vertical. E aí só vai tratar como é na vertical, porque Pai Nosso fala o quê? Como na terra, como no céu. Seja feita a tua. Então, se aqui, cara, você foi perdoado, você foi amado, você foi recebido. Sabe quantas vezes você foi recebido? Nem você imagina. É incalculável quantas vezes Deus te recebeu. Sabe quantas vezes você causou prejuízo a Deus? Custou só o filho dele. Custou só um Deus Santo cravado na cruz. Só isso, mais nada. E aí essa relação que eu tenho que ter aqui, ó, é a mesma relação que eu recebi aqui. Por isso que essa identidade tem que estar aqui, cravada dentro de mim. E aí o pessoal que não entendeu vai ter sempre uma fala. Que ontem estava conversando eu, o Thiago, o Marcinho e o Léo. Deus é amor, Deus é paz, Deus é irmão, Deus é não sei o que lá, mas Deus é justiça. Essa daqui é a galera que não entendeu ainda. Porque o que o homem planta, ele colhe. Não, irmão, mas Deus é justiça. Ô, irmão, se for desse peso de justiça que você está falando aí, Deus já tinha matado um punhado. Aqui, dessa casa aqui, eu não estou falando das outras não, porque eu não sei. Pessoas que passaram aqui nos prejudicaram, está viva até hoje. Está aí. Carro bom, dinheiro.
Sabe por quê? Porque Deus não olha como a gente olha. A gente olha para essa circunstância com raiva, com ódio, com rancor. Deus ama, Deus tem compaixão, Deus espera ele voltar. Essa é a ótica de Deus, cara. Eu, Paulo, escrevo essas palavras no meu próprio punho, e eu pagarei para não mencionar que tu me deves tua própria vida. Sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração. Por que Deus vai lá e pega Pedro para começar a igreja e não pega João? Nem Pedro entende. Por isso que Pedro fala assim: o Senhor, mas esse cara aí, ó, que reclina sobre tua cabeça aí, sobre teu ombro, que é teu chegado, por que ele pega o cara que negou a ele? Por que ele pega o cara que foi mentiroso? E fala assim: Pedro, ó, vem cá. É para mostrar um princípio para a gente, cara. Por que ele chama Davi segundo o seu coração? Um adúltero. Vai na genealogia de Cristo aí, tem 2 prostitutas. Por que ele pega Paulo para pregar o evangelho e não pega um dos 12? Ele pega um cara que estava matando todo mundo, cara. Ele pega um cara que estava tocando terror na terra. Cara, Deus conta com você aqui nessa casa, aqui nessa cidade, aonde você estiver. Deus está contando com você. Deus está contando que você vai receber, que você vai amar, que você vai entender aqueles que não entenderam. Pensa comigo aqui, irmão. Paulo matando todo mundo, acabando com tudo. Alguns pregadores falam que ele caiu do cavalo, parece uma luz na frente dele. Ele fica cego, reconhece como Senhor e vai para uma casa. Aí tem um cara lá que chama Ananias. Ananias. E Ananias está quietinho na casa dele lá, cara, tomando um café, uma paçoquinha, cuidando dos pintinhos dele ali, sossegado. Antes de Deus falar com Ananias, Deus vai lá e dá um sonho para Paulo. E Paulo tem um sonho. Qual que é o sonho? Que um homem chamado Ananias vai lá falar com Paulo. Aí chega Deus e vai falar com Ananias. O homem fala com Deus, mano. Presta atenção, eu vou abrir lá. Em Atos. Ananias. Você sabe onde que é, irmão? Você que lê a Bíblia mais que eu? Vai falar com Paulo. Me ajuda aí. Ô Jairo. Me ajuda aí, Jairo. Ananias vai falar com Paulo. Está em Atos 9. 9 e 10. Presta atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Deus já deu o sonho para Paulo. Imagina Deus dar o sonho para Paulo, Ananias não vem. Imagina Deus dar o sonho para Paulo, Ananias fala assim: eu não vou não, velho. Manda o Misael, qualquer um outro lá. Só que Deus ia ter que dar outro sonho para Paulo. Olha quem que é esse cara, Ananias. Versículo 10, 9 e 10. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou em uma visão: Ananias. Irmão, não sei se é você igual a eu, mas se um cara chega lá de noite e fala assim: Eduardo, eu acho que é um demônio, já começa a repreender, eu saio correndo, acendendo a luz. Esse cara fala assim: eis-me aqui, Senhor. O cara andava com Deus, moço. Não teve nada. Eu saio correndo, irmão, acenda a luz. Primeira coisa, acenda a luz. Foi na área, tem alguém chamando aí fora. Ananias, diante
do que prontamente respondeu, cara. Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor disse: apronta-te, irmão, levanta, sacode a poeira. Vai à rua chamada direita, não é esquerda, mas direita. E procura na casa de Judas, por um homem chamado Tarso, chamado Saulo. Eis que ele está em oração nesse momento. Olha aqui que ele está arrumando com Ananias. E acaba de ter uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou. Agora eu quero falar do jeito que Ananias falou assim. Ananias virou para Deus e falou assim: ei, o senhor tem que pegar, tirar a TV de Marte aí e põe para a terra. Vem ver o Cidade Alerta. Você não está vendo Cidade Alerta? Paulo está matando todo mundo. O senhor está de brincadeira comigo. Porque Ananias vai lá e prega para Deus. Olha aqui. Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos. Eu tenho ouvido várias manchetes. Paulo está igual o Pedrinho Matador, está matando todo mundo. Você quer que eu vou lá falar com ele? O senhor está de brincadeira comigo? Quantos males ele tem causado aos teus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade. E ele está com os homens ainda. Ele tá legal o que ele está fazendo. Com toda a autoridade do chefe dos sacerdotes para aprender todos que invocam o teu nome. Ananias prega para Deus. Prega para Jesus. Espera aí. Porém o Senhor falou: vai. Vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo, os gentios de Israel. Deus está contando contigo, cara. Deus está contando contigo. Sabe que Deus vai te dar dinheiro? Porque Ele sabe que o dia que Ele precisar abençoar outro irmão, Ele vai falar assim: ô Duni, pega 300, dá para o fulano. Ô Luciano, vai lá e dá um abraço no ciclano. Ele conta com a gente, cara. Deus quer ter uns camaradas aqui na terra que entendeu. Que ainda que pregue para ele, assim: mas olha, que a pessoa lá é mergulhosa, capaz de não pegar o dinheiro que eu vou dar para ela. Que a pessoa lá não gosta de abraço, é esquisita. Mas se Deus falar para você, cara, vai. Gideão, se escondendo. Deus chama ele de corajoso, um covarde. Você já viu aquele gaguinho que saiu para candidato? Um gaguinho, um moreninho, que às vezes está na rádio, sempre está no YouTube. Um bem gaguinho, que não dá conta de falar. Sabe quem que é esse cara? Moisés. Deus manda Moisés ir falar com o cara que era o top, com o Trump do tempo, com o Joe Biden do tempo. O que Moisés fala? Senhor, mas eu sou gago, eu não sei falar. Vai. Eu pego os que não são para confundir os que são. E não vem debaixo de um curso teológico, irmão. A teologia não ensina isso. Se você pegar a teologia, quando ela vai passar pelo livro de Sofonias, é 2 tempos, ele já te ensinou, o professor falou: agora vamos para o outro. Porque em Timóteo, eles te ensinam, ó. Mas aí quando vem em Sofonias, Deus vai falar assim: olha, vou passar meu coração, e vai ter uma galera que vai entender. Então Deus conta comigo e com você, para ter paciência com os que não entenderam, e para que você que já entendeu, procurar entender cada vez mais. 2 Coríntios 5,16, que eu falei, é assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhece segundo a carne. Não julga, cara. Não olha as pessoas e conhece segundo a tua ótica. Coloca a ótica do céu. O problema da história do filho pródigo, que todo mundo fala do filho que voltou, mas o problema é o filho que fica. O filho que fica que é o problema. Você acha que Deus aqui não teve problema com Paulo?
Um monte de gente orando, jejuando, buscando. Não, o Senhor vai fazer na minha vida, o Senhor vai fazer na minha vida, o Senhor vai fazer na minha vida. Aí vem Paulo, que não tem nada a ver, Deus vai lá e levanta ele. Aqui não tem isso mais não. Mas antigamente tinha um cara que estava 1, 2, 3, 4, 5 anos. E chega um cara muito louco, chegou esses dias, está no presbitério amanhã. O outro irmão demonia. Que Deus faz e coloca quem Ele quer e tira quem Ele quer. É do jeito que Ele quer. O problema é que a gente não entendeu que Deus é soberano sobre todas as coisas. Que Cristo é soberano sobre todas as coisas. A gente quer colocar o nosso jeitinho. O que a gente acha. Irmão, para com isso. Para com isso. Eu acho. Você não acha nada, cara. A Bíblia fala. Para terminar. Tiago 2,13. Abre aí. Pode ficar de pé e abre aí para mim, Tiago 2,13. Tiago 2,13. Tiago 2,13 fala assim: pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão, porque a graça triunfa sobre o juízo. Não é uma fala que a gente inventou. Não é um jeito mais fácil. É bíblico. Será um juízo maior para quem não usou de compaixão. Um juízo maior para quem pega a Bíblia e pega a religião e não usa como espelho para ver as suas próprias mazelas. Mas fica olhando o erro do cara lá de fora. Meu. Jesus, ele andou por essa terra e ele nunca constrangeu ninguém pela sua santidade. Ele constrangia em amor. Sabe onde ele pôs tudo para acabar? Quando as pessoas estavam num templo vendendo sacrifício. Sabe por que Jesus entra ali e quebra tudo? Porque cada sacrifício que tinha que acontecer, você tem animal de estimação? Você pegou ele desde criancinha? Era desse jeito. Você pegava aquele animal desde criancinha, cuidava, dava alimento, PPP, amava. E aí naquele dia, você sacrificava aquilo, para que doesse dentro de você. E aí a religião foi lá e falou assim: não, isso dá muito trabalho. Sabe, eu vou pedir para o pastor orar para mim, porque eu orar, tomar vergonha na cara e mudar o que eu sou, dá muito trabalho. Vou colocar umas ovelhas, uns pombos, algumas coisas lá. Deus entra e quebra tudo. Jesus entra daquele lugar e derruba tudo. Por que ele não fez isso com a adúltera que estava pecando? Que a lei falava que tinha que dar um monte de tijolada na cabeça dela. Não entenda errado não, irmão. É um tempo que a gente vai marcar a nossa identidade. E aí, o próprio Cristo aprendeu pelo sofrimento. Então esse evangelho de graça, que parece ser assim, a gente cresce pelo sofrimento. Porque eu tenho que aprender a amar, independente que a Ludicleia me dá de troca. Eu tenho que aprender a servir, independente do que aquela pessoa me dá de troca. E quantos problemas tem na igreja? De monte, porque aqui só vem gente boa. Então, pelo sofrimento, quebrando o teu orgulho, quebrando o seu senso de justiça, irmão, acaba com esse senso de justiça. Acaba com isso. O inferno existe, o céu existe.
haverá condenação eterna, haverá vida eterna, mas quem senta no trono não é eu e nem você. E Deus é muito mais chapado, que Ele fala assim: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. A bola é dele, cara, joga quem quer. A gente vai encontrar muita gente no céu que a gente achava que aquele cara não merece. Essa semana uma cena nas redes sociais impressionou muita gente. Um menino chamado Douglas, muitas vezes esteve com a gente na casa da orelha. Um moço negro, alto, bonito, com problemas psiquiátricos e com problema de crack e outras drogas. Um moleque que até os 22, 23 anos, normal. Depois ele teve alguns problemas psiquiátricos e se perdeu. E acabou ateando fogo no próprio corpo, cara. A cena que eu vi na internet, ele não tinha pele, cara. E aí o áudio que vinha em seguida do vídeo dele falava assim: sabe esses drogados que fica aí na praça? Eu estava fazendo alfajor foi na terça ou na quarta. E a Nayara começou a desmontar de chorar. Porque Deus não vê como um drogado. Deus não vê aquelas meninas que estão lá na 43 como eu e você vê. Não vê. Deus vê diferente. E a gente esteve orando quarta por ele. Eu acordo todo dia incomodado, porque algumas vezes eles estiveram com a gente na casa do oleiro, a gente pregou, a gente falou, a gente amou, mas parece que não deu certo, eu não sei porquê, cara. Ele teve um tempo para chegar na Santa Casa. Eu estava falando com o Lu, o cara que se queima, na primeira meia hora ele tem que ser entubado, e às vezes tem que alcançar, porque depois elas fecham. Naquele tempo que ele entra na viatura do SAMU e vai para o hospital, quem você acha que ele clamou? Quem você acha que ele clamou, cara? E Deus pode fazer infinitamente mais, cara. Levando a vida do Douglas, mas salvando a sua alma. Ou pode trazer ele de volta, do jeito que ele quiser. Mas se uma cena daquilo não mexe com você, cara, você está precisando ficar um pouquinho mais perto de Deus para entender a ótica dele. É uma casa, cara. Eu quero receber aqui casais homoafetivos, porque aqui ele vai ouvir a palavra. Não é lá nas boates que tem em Ribeirão ou nos lugares aonde eles se encontram que ele vai ouvir do amor de Deus, não. É aqui, cara. Aqui é a casa para vir. A pessoa tem problema com droga, problema psiquiátrico, problema do casamento, problema do que for, porque nós fomos curados para curar. Onésio só volta para a casa de Filemão porque Filemão tinha sido curado. E aí esse mesmo Onésimo, na carta de Colossenses, é enviado como bispo de Éfeso. O inútil se tornou útil. Eu não sou o melhor, cara. E quanto mais eu chego perto de Deus, eu vejo que eu sou um dos maiores dos pecadores. Às vezes você vai me ver num lugar, numa mesa de bar, ou numa roda de uma galera que está fumando maconha, trocando uma ideia, conversando. Porque só ali, cara, eu posso fazer a diferença.
Pode ser que naquele momento, cara, a gente só vai dar risada. A gente vai lembrar das coisas que a gente fez. Mas aí, a hora que você ou qualquer um olha para minha casa e vê fruto, e vê a minha incapacidade de poder fazer com que as coisas aconteçam, há uma coisa só que essa pessoa vai ver em mim: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim e você é a esperança da glória. Sabe o que é o problema? Vira crente, deixa de ir na casa da irmã que é católica, porque lá tem uma imagem da santa. Vira crente, não conversa mais com o primo que é do candomblé, sendo que a gente é a luz. E a luz não se coloca debaixo da mesa, mas você se coloca onde? É muita informação, você está certo. É diferente de tudo que aquilo que a gente aprendeu, é verdade. Mas voltar para trás a gente não volta mais não. Vamos adorar um pouquinho? Cara, conhecer Bíblia não vai te levar para lugar nenhum. Você precisa de um relacionamento pessoal e particular e profundo com Deus. Como você lidar com essas tentações que dia após dia bate a sua porta?